Ei gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 58º vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o livro Distância de Resgate da Samantha Schweblin. Essa é uma autora argentina que ela teve outros livros publicados aqui no Brasil. A gente tem o Kentucky's e também o Pássaros na Boca e Sete Casas Vazias, que juntaram 2 livros em um. Todos esses livros são da editora Fósforo, editora que faz edições muito bonitas, eu acho o trabalho deles muito bom. E esse livro aqui ele é de 2014, demorou 10 anos para chegar aqui no Brasil, foi publicado este ano, 2024, e ele é a tradução do Joca Reiner Sterron. A capa dele, vocês podem ver que é um cavalo que não dá para entender se ele tem cabeça ou não, se ele tá olhando para baixo. É uma coisa meio confusa, uma coisa meio desconcertante, e ela é muito boa para descrever o sentimento que o livro traz. É uma capa que encaixa muito bem com a narrativa que vai ter aqui. E a premissa do livro é basicamente a seguinte: a gente vai ter a Amanda e a gente vai ter a Carla. A Amanda é mãe da Nina e a Carla é mãe do Davi. A Amanda, ela vai para um sítio num povoado, passar umas férias assim, um feriado, e lá ela conhece a Carla, que mora no povoado, e elas vão basicamente ter uma amizade ali, uma relação. E nessa relação, a Carla vai contar para Amanda sobre um episódio que o filho dela, o Davi, passou e que foi um episódio traumático. E nesse episódio, ele vai passar por um tratamento depois desse episódio, e esse tratamento vai mudar ele de tal forma que a mãe vai ter dificuldade de reconhecer o filho, e ela vai ficar muito incomodada com isso, e ela vai ter dificuldade também de entender o que aconteceu com o filho exatamente. Eu peguei muito leve na descrição disso aqui, porque esse livro não é realista, ele não traz uma questão exatamente natural, ele é sobrenatural, na verdade. Ele tem traços de terror, ele tem traços de realismo fantástico, assim, uma coisa bem latino-americana. E para entender esse livro também é importante a gente ter noção do que é essa distância de resgate que o título traz. O conceito é basicamente a distância entre uma mãe e seu filho e sua criança, essa distância que é física, mas também é emocional. É basicamente a distância que a mãe vai calcular para entender o quanto ela vai precisar andar, o quanto ela vai precisar se locomover para proteger a criança caso aconteça alguma emergência. É basicamente essa a ideia da distância de resgate. Quão longe você está da sua criança para salvar ela se acontecer alguma coisa. Eu achei esse conceito muito interessante, eu associei ele a vários episódios que eu já escutei de mães, da minha mãe, da minha irmã que é mãe, outras mães. E é um sentimento aflitivo essa noção de proteger a sua criança. É uma relação muito frágil ali, que começa na barriga, e essa conexão que tem depois do nascimento realmente tem uma questão energética, assim. Eu boto fé nesse trem. E o livro basicamente vai ser então sobre esse episódio do Davi, que vai influenciar a Amanda e a Nina, filha dela, de alguma forma, e também sobre essa relação entre mães e filhos. Esse é um romance curtíssimo e é um romance que só tem diálogos, ele só é falazada. E eu vi alguns comentários depois que eu li o livro, e um deles falava assim: eu escutei o audiobook desse livro e não foi uma boa experiência. E realmente, se esse audiobook não tinha vozes distintas para os personagens, é muito difícil esse livro aqui ser contado da forma que ele é, por uma só voz. E é uma coisa que não tem pausas, não tem uma pausa, é corrido, é quase um conto esse livro, eu diria. E ele vai te deixando aflito. Essa falta de pausas também faz com que você não respire tanto durante o livro, a não ser que você mesmo pare, porque o livro não vai parar. E a experiência da tensão sendo criada me envolveu de uma forma que é, assim, indescritível. Eu fiquei desconcertado enquanto eu li isso aqui, foi perturbador, de verdade. Eu imaginei durante boa parte do livro que isso aqui era um filme da A24 perfeito, o estúdio que fez filmes como Hereditário ou Midsommar. E todo o suspense que tá ali, ele vai acontecer de um jeito que eu fiz a seguinte metáfora. Ele é um livro que é como se você estivesse num quarto escuro, com as luzes piscando, bem pouco assim, mas piscando, e você tá sendo jogado de um lado pro outro e você não sabe onde você vai parar. Obviamente isso não vai ser uma boa experiência para muita gente. Eu descrevi esse livro para minha mãe e ela falou assim: que horror, eu nunca leria uma coisa dessas. Realmente é um livro um pouco mais complicado, a abordagem dele é difícil, é um livro que não vai agradar muita gente lê por prazer, muita gente não quer sentir essas coisas, e o livro realmente ele tem um ritmo frenético.
E, pequeno spoiler, ele tem um ritmo frenético até que não. Eu acredito que o livro ele vai ser como se fosse um fio tensionado e que ele vai tremendo assim, você treme junto. Só que em algum momento uma das mãos solta o fio e você fica assim, ok, a outra mão ainda tá tremendo, ainda tem alguma coisa aqui. Só que depois essa mão também vai soltar o fio e o fio fica lá. Eu senti que o livro, a partir de um momento, ele começou a se enrolar um pouco, ele começou a se alongar mais do que deveria. E não foi um tipo de coisa que trouxe um vazio, um tipo de coisa que realmente me desconcertou. Basicamente, pra mim, passou a ser desinteressante a partir de uma hora, porque ele estava criando uma ideia de que tinha algo importante a ser revelado e a revelação, eu não sei se acontece de fato, eu acho que é bem discutível. E eu diria que o livro, a partir de um momento, ele ficou excessivamente vago. E eu acho isso uma discussão muito interessante. A partir do ponto que um livro ele abre muitas escolhas para o leitor, eu acho que é fácil você perder um pouco a conexão com aquilo que está no livro. Se mesmo com um sentimento tão forte que eu estava sentindo, esse livro conseguiu me perder, eu acho que foi porque ele deixou de ir num caminho que me interessava e foi para uma direção muito aberta, assim, muito ampla e que eu fiquei meio perdido também. Eu acho que o livro vai te conduzindo, ele vai te conduzindo tipo com pressa e aí depois ele te larga assim, só que você não fica desnorteado, você só fica confuso. Só que nem é um confuso interessante, sabe? Eu acho que foi esse o sentimento que eu tive ao ler o livro. Muita tensão e depois um nada. E aí, se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que eu gostei muito desse sentimento até ele parar. Eu achei que a construção do livro foi muito interessante, esses diálogos que não param e a construção dele eu achei ambiciosa também. Eu achei uma proposta muito, muito corajosa. Pensar que esse livro tem 10 anos me surpreende porque ele envelheceu bem. Eu acredito que a temática que ele traz e até mesmo o estilo dele atualmente pra mim faz mais sentido do que ele há 10 anos atrás. Imaginar ele nascer 10 anos atrás. E aí, se você me perguntar se eu recomendo, eu vou falar o seguinte: é um risco. Esse livro é um grande risco porque ele é de terror. Ele não tem pausas. Eu sei que muita gente gosta de ler capítulos pequenos. E também é um livro que no final você pode ficar confuso com o que aconteceu. Ele em inglês se chama Delírio Febril, basicamente. Foi essa tradução que eles deram e muita gente comentando esse livro falou: nossa, o livro é exatamente isso, é um delírio febril, é uma coisa, um sonho meio doido assim. E aí eu realmente jogo pra você a escolha de se arriscar ou não. Pra mim valeu a pena pelo sentimento, mas eu sei que é um livro complicado, é um livro muito curioso, sim. Eu acredito que ele não é pra qualquer um, eu sei que ele não é pra qualquer um, mas se você ficou interessado, eu acho que é legal. Acho que é legal, acho que especialmente ele é um bom livro de se discutir. Acho que tem uma coisa meio psicanalítica nele que é interessante. E esse foi o vídeo de hoje, gente, era rapidinho mesmo. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Agradeço se você se inscrever no canal, se curtiu o vídeo, se comentar aqui comigo, se expandir essa discussão. E até o próximo vídeo. Um abraço e um beijo pra vocês.